Nosso Papo Amigo, informação e convicção. Ô Vini, fiquei sabendo que nós temos uma convidada especial hoje, pelo Skype, é verdade? Quem que vai estar aqui? Haha! Chegou! Então vamos lá. Ô Vini, vai ter música, né? Vai ter música na introdução, né? Atenção. Pela primeira vez, nessa noite, dia 24 de janeiro de 2023, que rufe os tambores, com vocês, pelo Skype Internacional, como é que fala? Praia Beach, como é que fala Beach? Como é que fala? Long Beach, né? Com vocês, Paula Baez. Tudo bem, Paula? Boa noite. Boa noite. Amigo. Só energia boa, viu? Boa noite, ouvintes do Papo Amigo. Só energia boa. Aqui no Skype, mais uma vez, fazendo tudo bem no Skype. Eu tô gostando das borboletas que estão aí atrás. Eu tô vendo umas borboletas aí, eu adoro borboletas, adoro. Então, na verdade, é um dos símbolos principais do meu trabalho. Então, minha casa é repleta de borboleta. Que maravilha, hein? Que maravilha. Toda vez que eu dou treinamento, eu levo uma questão da borboleta. Borboleta é uma coisa, você sabe que uma vez, há muitos anos, eu estava com o meu pai descendo de carro a serra e eu vi uma borboleta azul. E aí, eu não aguentei, eu comecei a falar da borboleta, cheguei em casa, eu escrevi um poema sobre a borboleta azul, eu era molequinho, criança. Eu não sei, é uma coisa engraçada. Como a nossa intuição flui com a natureza, é impressionante, não é verdade? Ou não? Você fez eu lembrar de um filme, ele não é da minha época, mas Sim. Eu assisti na minha infância, chamado O Pássaro Azul. O Pássaro Azul? Olha que legal, o Pássaro Azul. Você lembra desse filme ou não? O nome sim, mas eu não tô. O que agora você falou, o Pássaro Azul, me chamou a atenção. Conta um pouco dessa história, como é que é o Pássaro Azul? Vou pesquisar. O Pássaro Azul é uma menina que ela não obedecia os pais, ela não tinha empatia pelas pessoas. Ela sempre estava sempre vendo o lado dela, não o lado de alguma situação que era pior que a dela, que ela poderia estar ajudando. E os pais sempre educando, tentando levar que ela tinha que olhar as pessoas com mais carinho, os necessitados. E ela nunca ia atrás disso, até um dia que ela foi atrás de um pássaro azul, que o pássaro tinha fugido, ela e o irmãozinho dela, o cachorro e a gata. E eles viraram adultos, o cachorro e a gata na viagem dela, no pensamento, e ela passou por várias situações. Antes de nascer, eu me lembro desse filme. Eu era pequenininho com a Judy Garland. Agora que eu vi a foto aqui no YouTube, veio a lembrança do filme. Ela era muito birrenta, menina. Eu assisti esse filme numa televisão a válvula. Ela foi passando por situações nessa história, e ela começou a valorizar tudo que os pais ensinavam. Tudo que ela não tinha empatia, ela começou a ter mais empatia pelo ser humano, pelos necessitados. Ela viu que ela tinha muito mais ganho ao ajudar do que negar ajuda. E aí, eu acredito que essa questão de eu trabalhar com desenvolvimento de pessoas veio nessa sementinha aí desse filme. Agora você me fez refletir sobre isso. Você resgatou uma memória que estava escondida no meu inconsciente emocional há mais de 50 anos. Quando eu vi a foto agora, eu acho que era Judy Garland, não sei, era uma menininha pequenininha. Eu acho que era. Não sei, Judy Garland não sei, eu não sei se é esse o seu nome, mas depois eu vou pesquisar o nome dela. Era uma pequenininha e ela era muito brava, e ela fazia vários files. Não, Judy Garland, tô confundindo. Isso, era linda essa menina. Eu acho que a Judy Garland era do Mágico de Oz, mas tudo bem. Eu esqueci. Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que era linda e a história em si ficou gravada na minha memória e eu nunca mais esqueci. O que eu sei que essa falando da borboleta,
A questão da borboleta que eu sempre uso é a questão da transformação, que quando nós queremos, nós podemos mudar e mudar para melhor. Cabe a nós desejarmos. Porque é quando a borboleta, né, decide se transformar, ou seja, a lagarta decide se transformar, Sim. e ela fica no casulo. Então, quando a gente decide trabalhar o autoconhecimento, nós entramos no nosso casulo, nós entramos no nosso aspecto de deixa eu entender o que está acontecendo. E depois nós nos libertamos e voamos. Só que para isso a gente precisa ter autoliderança, a gente precisa entender essas asas, como que eu uso essas asas, para onde eu vou, qual o caminho, porque o vento pode conduzir a gente de uma forma, ou seja, o ambiente externo pode nos conduzir de alguma forma, e cabe a nós tocarmos para onde nós desejamos ir. Você sabe que uma coisa que eu mudei muito o meu conceito da palavra destino. Antigamente, eu achava que destino era uma coisa pré-determinada, mas depois eu fui vendo que não era bem assim não, sabe? Depois eu fui vendo que existe sim aí uma certa flexibilidade, que existe um somatório de fatores, que o destino é você que constrói, consciente ou inconsciente. Aí eu fui descobrindo isso. Eu achei interessante e engraçado, Paula, que quanto mais a gente pesquisa sobre essa questão da inteligência emocional e todas as formas de inteligência, quanto mais você se aprofunda, mais coisas você tem para descobrir. É muito louco, hein? É muito louco. A gente vive em constante evolução. Eu acredito muito nisso tudo que você falou, mas eu acredito que nós temos uma missão, eu acredito que todos nós temos um propósito, sim. Que nosso caminho está trilhado, mas dentro dessa trilha existem várias outras. Cabe a nós escolhermos se a gente quer ir pela que tem mais obstáculos ou que não tem tantos obstáculos. Todas vão ter, porque nós só aprendemos, nós só evoluímos com as diversidades. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Paula, você trabalha com a pílula da felicidade, que eu brinco, né? Eu trabalho, né, com o aspecto da linguagem da psicologia positiva, a pílula da felicidade. Mas o que é isso especificamente? É que eu acredito que nós somos capazes de valorizar os nossos momentos. Mesmo na diversidade, nós temos questões que são boas para nós. Só que a gente tem que olhar isso de um lado mais carinhoso para a situação que está acontecendo. Eu posso até dar um exemplo aqui, pessoal. Por favor. A minha mãe, há um tempo atrás, um pouco antes do Natal, passou mal. E o meu pai me ligou, era mais de meia-noite, eu achei que era engano, mas atendi. Quando eu atendi, ele falou, eu preciso da sua ajuda, sua mãe está passando mal. E eu vim morar ao litoral por causa deles, porque eu quero ficar perto deles para qualquer adversidade. Ó a palavra, adversidade. Certo. Qualquer questões que há necessidade da minha ajuda, da minha presença. Ela passou mal. Quando eu cheguei lá, minha mãe realmente estava numa situação que eu diria até um quadro AVCêmico, né? Que é o AVC. Loucura, hein? Quando eu olhei, eu fiquei um pouco assustada, mas ao mesmo tempo eu me coloquei e fiz assim, que bom que eu estou aqui. Pronto, viu o lado bom da coisa, né? Que bom que eu estou aqui, que bom que eu posso fazer algo e estar perto. Na hora que estava na ambulância, que bom que a ambulância veio e o quadro dela está piorando, mas ela está sendo assistida e nós estamos dentro da ambulância e indo para o hospital. Então, é sempre na dor a gente tentar usar uma linguagem onde a gente consiga liberar substâncias boas no nosso corpo para a gente conseguir se manter firme, equilibrado, para depois que passe, óbvio que o corpo vai dar uma caída, porque a gente transborda muita energia, mas depois que passa daquele cansaço gostoso de sono, quero dormir, e tá tudo bem. E depois volta. Missão cumprida, né? Aquele sono missão cumprida. Você sabe que eu já perdi as contas das vezes na minha vida que por algum motivo, por alguma lei do universo, não sei te explicar como,
Eu passei em um determinado lugar, vi uma pessoa que não era para ver, falei com uma pessoa que não era para falar e de repente, de uma certa forma, eu acabei ajudando aquela pessoa, de repente até em casos assim extremos de salvar a vida. Você não tem ideia. Já perdi a conta. Eu tenho salvo, porque isso é empatia. Isso é a questão da gente se colocar no lugar do outro. Isso acontece constantemente. Só nós temos que olhar ao lado. Perceber, né? Nós temos que olhar ao lado e nos acolher. Eu brinco, eu já falei isso várias vezes aí na rádio, em outros lugares que eu dou palestra, em treinamentos. Se nós tivéssemos mais empatia pelo ser humano, nós não teríamos tantos problemas, tantas questões como nós temos hoje na questão de guerras, pandemias, política, e eu não falo só aqui no Brasil, é mundo, é geral. Mundo. Então, assim, o ser humano, ele perdeu muito os valores familiares e a empatia pelo ser humano. Tanto que a comunicação, ela só se adequa, ou seja, a gente só tem ascensão dentro de uma empresa quando existe uma comunicação com empatia e com clareza. Empatia e clareza. Ô Paula, são 20 horas e 15 minutos e eu estou agora entrando no horário dos intervalos. Mas eu quero deixar uma observação antes de entrar no primeiro intervalo. É o seguinte, a gente estava falando de destino. No passado, estou falando já tem muitos anos, eu me lembro que um conceito de destino que eu tinha, eu imaginava que o destino era uma estrada e ela era de barro e pedra. A forma como você atravessava essa estrada é que você podia escolher. Você podia ir descalço, de chinelo, de tênis, de carro, de avião, de moto, de Mercedes. Você podia ir do jeito que você quisesse, mas que você ia passar pelaquela estrada, você ia. E agora você falou de várias vertentes, quer dizer, uma outra visão do conceito de destino. Eu gostaria de voltar, né, nessa questão no segundo bloco, pode ser? Pode? Então vamos para o rápido intervalo, voltamos já com mais Papo Amigo, informação com reflexão. Papo Amigo.